Olá, bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, um canal criado com o objetivo de levar até vocês os evangelhos que não podem ser presenciais, porque as condições sanitárias no momento não permitem os nossos encontros com segurança. Assim que reabrirmos as nossas portas, teremos o maior prazer em recebê-los em nossa casa. Continuamos com as nossas atividades de assistência social e pedimos sempre a colaboração de vocês. Quem puder nos doar itens da cesta básica, como arroz, feijão, óleo, macarrão, sal, enlatados, molho de tomate, ou seja, qualquer item da cesta básica, será muito útil. Nós unimos, compomos outras cestas e beneficiamos algumas pessoas que nos procuram em momento de dificuldade. Entregamos em torno de 40 cestas mensais. Temos projetos para ampliação, mas para isso dependemos da colaboração de todos vocês. Aqueles que puderem e quiserem, tornem-se sócios colaboradores da Fraternidade. Isso ajuda em muito a manter as atividades da casa, porque mesmo fechada, a casa sempre tem seus custos. Aos sábados nós manteremos plantão para recebimento de doações, sejam itens da cesta básica, roupas em bom estado, utensílios domésticos, brinquedos, são sempre muito bem-vindos. Parte é doada para quem nos procura e parte compõe um bazar que nos ajuda na manutenção da nossa casa. Nos auxiliem na divulgação da casa e do canal. Isso ajuda bastante na difusão da doutrina espírita. Comentem, curtam se quiserem, que é muito importante. Sugestões também são muito bem-vindas. E nos acompanhem nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook também. Vamos neste momento fechar os nossos olhos materiais, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, pedindo proteção, equilíbrio e amparo. Que possamos ter a melhor compreensão do trecho a ser lido na noite de hoje. Que possamos superar as nossas limitações e levar uma melhor interpretação a todos aqueles que nos assistam. Pedimos proteção, força e equilíbrio também, e a permissão para dar o Evangelho desta noite por iniciado. Como forma de agradecimento, no nosso pensamento dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois só a Ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho da noite de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, itens de 1 a 4. Conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau, do mal tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disto é que fala a boca. Está em Lucas capítulo 6, versículos de 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas,
e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. E respondendo Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos, mas o que preservar até o fim, este será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais, que se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Se está em Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, de 11 a 13, 23 e 24. Está em semelhante, em Mateus, está em semelhante em Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6 e 21 e 22. O que Jesus quis dizer com não é boa a árvore que dá maus frutos e nem má a árvore que dá bons frutos? Como é que nós podemos trazer esse ensinamento para a nossa vida? Como é que nós podemos trazer esse ensinamento para os nossos dias, que é o mais importante? Quando Jesus citou frutos, ele quis dizer ações. Nós, pais, ou nós, quando filhos, nós percebemos os bons exemplos dos nossos pais ou damos os bons exemplos para os nossos filhos, buscando que eles aprendam, que eles cresçam com isso. Porque eu posso falar aos quatro ventos coisas lindas, maravilhosas, conhecer do início ao fim os livros sagrados, como muitos dizem, mas as minhas atitudes me traem. As minhas atitudes mostram que eu não sou uma boa árvore. Porque por mais que eu tente, eu só consigo produzir maus frutos. Para que eu possa ser realmente uma boa árvore, eu tenho que produzir bons frutos. Eu tenho que difundir o melhor do meu coração. Eu tenho que espargir por todo canto os meus melhores sentimentos, as minhas melhores ações. A caridade, a compreensão, a tolerância, a paciência, tudo isso faz parte de uma boa árvore, de uma boa pessoa. E isso é muito importante, porque por mais que nós queiramos enganar as pessoas, nós não conseguimos enganá-las sempre. Porque uma hora ou outra, aquilo que está dentro de mim aflora. Aquilo que eu guardei, as 7 chaves para que ninguém me conhecesse, para que todos achassem que eu era uma boa pessoa, acaba aparecendo. E aquilo que não é positivo, aqueles frutos que não são bons, os maus exemplos, estes são os que comenta-se que essa árvore será arrancada e lançada ao fogo. Na verdade, as pessoas que não são realmente boas, não cresceram, não evoluíram ainda, não que elas serão lançadas ao fogo, mas esses ensinamentos que elas passam vão ser desprezados, porque aos poucos a população vai se tornando cada vez mais evoluída moralmente. E quanto mais evoluídos nós formos moralmente, menor será a influência desses maus frutos. Nós só seguiremos e passaremos adiante as influências geradas pelas boas árvores. Só passaremos adiante
os bons frutos. E bons frutos estes deixaremos aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos descendentes. No segundo tema, fala para se guardar dos falsos profetas. Por que Jesus nos diz para nos guardarmos dos falsos profetas? Uma coisa bem interessante. Se eu me deixo ludibriar pela conversa de alguém, essa pessoa tem responsabilidade sim por ter me ludibriado e ter me levado às decisões erradas. Porém, eu também tenho responsabilidade de não ter orado e vigiado. Eu tenho responsabilidade porque eu tenho meu livre-arbítrio e eu deveria trabalhar esse livre-arbítrio. Eu não posso acreditar em qualquer pessoa sem aplicar o crivo da razão sobre aquilo que está sendo passado. Quando alguém me diz, pegando um exemplo muito recente, saia de casa sem proteção, não é necessário. Se eu sair, me infectar e vier a desencarnar, a pessoa acumulou um certo grau de débito por isso. Porém, eu também tenho a minha responsabilidade de não ter ouvido a ciência, não ter ouvido os bons conselhos e preservado a minha saúde e a saúde dos meus familiares. Quando eu sou enganado e perco tudo que eu tenho, materialmente falando, aquela pessoa que me enganou tem responsabilidade sim, mas eu também tenho responsabilidade por ter me deixado enganar. Porque muitas vezes eu acabo caindo naquela lábia que é a mais interessante para mim, é aquela que atende aquelas vontades mais profundas, ou seja, os meus desejos mais escondidos. Quando alguém me diz, faça isso, faça aquilo, é aquilo que eu já acredito no meu inconsciente, é o que eu acabo fazendo. Eu tenho responsabilidade sim, mas nós precisamos nos guardar dos falsos cristos e dos falsos profetas. São seus frutos que vão nos mostrar se são falsos cristos ou falsos profetas. Aquele que vier levantando a palavra de Jesus, mas não seguindo seus exemplos, não merece credibilidade. Como é que eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não pratico a caridade, se eu não pratico o amor ao próximo, se eu sou uma pessoa preconceituosa, se em todos os exemplos de Jesus ele sempre se mostrou sem um menor preconceito. Na época era um escândalo que ele andasse junto a prostitutas, cobradores de impostos, ladrões. Em nenhum momento ele deixou estes irmãos de lado ou os julgou. E nós adoramos julgar as pessoas. E esses falsos cristos e falsos profetas também nos mostrarão quem são as pessoas que nós devemos evitar, de quem nós devemos nos afastar. E essa responsabilidade recairá sobre nós, porque nós tínhamos a opção de seguir isso ou não. Na dúvida, siga os exemplos de Jesus. Nada tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil. Nos sentimos tão despreparados para seguir os exemplos de Jesus, ou às vezes por pura preguiça usamos essa desculpa para não fazê-lo. Nós temos que seguir os exemplos do Mestre. Seguindo seus exemplos e seus ensinamentos, estaremos livres de cair na conversa de falsos cristos e falsos profetas, não é mesmo? O terceiro item diz a mesma coisa do ponto de vista que nós não devemos acreditar nesses falsos cristos, que ali diz que às vezes farão prodígios maravilhosos. E nós vemos hoje práticas de predigitação e outros truques fantásticos para nos ludibriar, para nos fazer acreditar nisso. Mas entra mais ou menos aquilo que eu disse, nossa responsabilidade. Estamos num momento no planeta onde a compaixão
A caridade e o amor ao próximo são elementos essenciais para que nós possamos passar por esta crise toda. Nós não podemos duvidar de um Deus maravilhoso que permitiu a existência dos médicos e cientistas para nos auxiliar em momentos difíceis. Se buscarmos na codificação espírita, veremos várias explicações sobre situações como as que estão ocorrendo. Calamidades públicas, desastres, maremotos, terremotos, tudo. Nós não devemos fugir da nossa responsabilidade, porque a temos e seremos cobrados por ela. Não posso carregar nos meus ombros o estandarte do cristianismo e agir como os romanos agiam ou outros povos que ainda estavam no momento de ignorância. Eu não posso defender as ideias de Jesus e continuar preconceituoso com raça, credo, opção sexual ou qualquer outro item, qualquer outra situação. Não posso aceitar que num momento tão difícil as pessoas se recriminem ou se ofendam porque uma tem a ideia A ou a B, porque uma opta por um lado ou por outro. Eu não posso maltratar os meus irmãos ou desprezá-los, porque eles têm ideias diferentes das minhas. Jesus disse em alguns momentos, principalmente quando foi traído, quem vive pela espada, morre pela espada. Não posso eu ser instrumento de discórdia. Não posso eu ser mais um falso profeta. A minha obrigação, a nossa obrigação é de sermos divulgadores da doutrina, divulgadores do Cristo. E divulgar o Cristo é acreditar na sua vida, é acreditar nos seus ensinamentos e colocá-los em prática. Não é possível mais, no ano de 2021, num momento com tantos irmãos em sofrimento, fechar meus olhos e acreditar que eles estão passando por isso porque merecem. Nada poderia ser feito, isso ia acontecer de qualquer jeito. Eu não posso escutar em alguma televisão, em algum rádio, algo que me fomente o ódio e espalhar esse ódio. Eu não posso perder a minha paciência, se é que eu tenho, porque a mídia traz informações que me desequilibram e passar esse desequilíbrio à frente. Às vezes estamos trabalhando, acaba a força, as luzes se apagam, como aconteceu agora aqui. Nós não devemos nos desesperar, nós devemos ter a nossa fé. Nós devemos acreditar no verdadeiro Cristo, aquele Cristo que nos trouxe a ideia e a doutrina maravilhosa do amor. Ama teu próximo como a ti mesmo. Quando tivermos dúvidas sobre algo ou nos surgir aquele sentimento pesado, para que possamos, na verdade, que vai nos forçar a ser preconceituoso, vamos tentar imaginar, será que eu gostaria, se o meu irmão ou eu estivesse passando por essa situação, ser tratado dessa forma? A minha escolha de time de futebol me torna uma pessoa ruim? A minha escolha política me torna uma pessoa desprezível? A minha opção sexual faz isso comigo? Em nenhum momento Jesus nos incentivou a sermos preconceituosos. Pelo contrário, ele sempre disse: ama teu próximo como a ti mesmo.
Esse é o verdadeiro Cristo. Esse é o Cristo que nós devemos seguir. Não devemos, nunca, com pensamento nublado por sentimentos ruins ou movidos no momento de ira, deixarmos que a nossa parte menos evoluída volte a aflorar e acabe ofendendo, ou acabe mostrando que ainda não aprendemos tanto assim. O primeiro momento, o primeiro passo para a nossa evolução sempre é reconhecer os nossos erros e as nossas limitações. O segundo passo é conseguir contê-las, e o terceiro, extirpá-las do nosso ser. Enquanto não extirparmos totalmente os nossos preconceitos, os nossos medos, as nossas raivas, nós devemos mantê-las controladas. Na verdade, não há nenhum controle, porque a raiva não deve ser controlada, ela deve ser direcionada em obras positivas. Quantos pintores, quantos escultores maravilhosos que usam em suas obras esse sentimento. Aquela ira que causaria tantos danos, que prejudicaria essas pessoas, é utilizada em coisas positivas. Queria eu, qualquer um de nós, ter o dom da palavra, como tinha Jesus. Sermos dignos de nos tornarmos um exemplo, assim como ele foi. Mas nenhum de nós gostaríamos de ter sofrido o que ele sofreu. A sua evolução moral está muitos anos, ou muitos séculos, ou muitos milênios de distância da nossa. Mas nós podemos nos esforçar. Talvez não chegaremos a ser o Cristo, mas poderemos ser os melhores indivíduos possíveis. Eu poderei ser o melhor Ademar, vocês melhores Paulos, Marias, Cláudios, Veras, Eunices. Nosso objetivo nesse planeta é esse. Nosso objetivo neste planeta é o nosso crescimento. Nosso objetivo neste planeta é seguir os ensinamentos do verdadeiro Cristo. E, observando seus exemplos, não nos deixarmos enganar pelos falsos cristos. Nosso objetivo é nos tornarmos as melhores árvores que vão produzir os melhores frutos, para que esse planeta se torne o planeta mais maravilhoso de se viver. Não podemos deixar que o ódio que ainda existe dentro de nós volte a aflorar, ou que ele deixe de ficar escondido. Não podemos deixar que ninguém, independente que seja chefe de uma igreja, chefe de uma comunidade, de uma nação, do planeta, nos leve a cometer as atrocidades que já foram cometidas. Eles levantam o estandarte do Cristo, mas só o seguem pelos lábios, no coração não existe nada. Estão vestidos de ovelhas, mas na verdade são lobos roubadores. Nós temos o potencial para a evolução, nós temos o potencial para o crescimento que é tão importante, individual e coletivamente, no nosso planeta. Nós podemos, através de orações, através de ações, auxiliar neste momento tão difícil que todos nós estamos passando. Quando chegar a noite, antes de dormir, vamos fazer uma oração por todas as pessoas que estão passando por um momento de sofrimento. Vamos orar por essas pessoas maravilhosas que estão lutando para salvar as vidas de pessoas que eles nem conhecem. Enquanto nós ficamos recolhidos aos nossos lares, muitas vezes nos sentindo acuados, e sem entender que quando eu fico no meu lar, eu auxilio o trabalho desses irmãos, porque eu impeço que o problema se multiplique.
É um momento difícil, mas Jesus disse que nós nunca estaríamos sozinhos. Se 2 ou mais estiverem unidos em pensamento com Ele, lá Ele estará. Ele está sempre conosco, olhando por nós. Vamos orar muito para que todas as pessoas possam receber esta certeza. Vamos orar muito para que todas as nações consigam passar por esta fase. Vamos orar muito para que as pessoas sigam o exemplo do verdadeiro Cristo, ou do Buda, ou de Maomé, daquele ou daqueles as quais essas nações acreditam, né? Em quais essas nações acreditam. Não importa se eles chamam de Jesus, não importa se a crença é em Buda, se é em Maomé, ou em outras divindades. O importante neste momento é o amor, que o amor se propague, porque Cristo propagou o amor, e esse amor também deve ser propagado por nós. E quando existe amor, não há lugar para preconceito, para ódio e para mais nada. Vamos lutar muito por isso, meus irmãos. Vamos trabalhar durante todos os dias e todas as horas para que esse sentimento cresça, para que as pessoas acreditem e sigam o verdadeiro Cristo, sigam seus ensinamentos e deixem de lado essas pessoas que só querem se utilizar dos ensinamentos de Jesus para ganhos pessoais. Não vamos julgá-los. A isso cabe a Deus, né? Isso cabe a Deus. Então vamos, neste momento, fechar mais uma vez os nossos olhos materiais, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Vamos nos sentindo abraçados pelo amor de Jesus, um amor que adentra os nossos lares em forma de luz, banha os nossos corpos, nos trazendo força e equilíbrio, nos traz a paz e o alívio necessário, une-se aos nossos bons pensamentos e sentimentos e se expande. Vai preenchendo cada canto, cada fresta e cada ambiente dos nossos lares, abraçando a todos que encontrar. Esse sentimento e esse pensamento se expande ainda mais e vai levando esta luz a todos os cantos do nosso planeta, formando ao redor dele uma esfera de luz que leve proteção e amparo a todos os doentes e seus familiares, aos médicos e todos os trabalhadores de saúde, muita força, muita garra, que eles possam se sentir auxiliados, não estão só. A todos os lares coletivos, como creches, orfanatos, asilos e até mesmo casas de correção e presídios, que possam receber o amor de Jesus, que esse amor traga aquilo que eles mais necessitam, sejam a esperança, sejam a consciência dos seus erros, seja a paz. Que esse amor vá também até todas as casas de caridade, independente da sua etiologia, da sua religião, seu credo. Sejam católicas, protestantes, budistas, taunistas, muçulmanos, espíritas, umbandistas, que possam continuar com seus trabalhos de auxílio ao próximo, levando alívio, amparo aos mais necessitados. Que essa luz brilhe como um grande farol e nos guie, Senhor, na direção da evolução moral, que possamos ter aprendido com seus ensinamentos. Assim,
Agradecidos, pedimos permissão para dar por encerrado este Evangelho, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, em toda parte. Santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois só a Ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Peço desculpas pelos problemas técnicos. Continuem sempre em oração. Acreditem nos ensinamentos de Jesus. Nunca duvidem que Deus está sempre com vocês. Aqueles que quiserem, mandem através das mensagens o nome das pessoas para que possamos colocá-las em vibração. Vamos formar uma corrente de amor que possa abraçar todo este planeta. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.